resultado de uma pesquisa que foi divulgado hoje, tal resultado, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada. Eu, com muito lamento, quero registrar alguns dados que revelam o ordenamento patriarcal e machista no qual a cultura brasileira ainda se encontra. Alguns dados estarrecedores que eu passo a compartilhar com vocês, porque considero a luta contra o machismo uma luta, e eu venho defendendo isso aqui, extremamente importante, porque a violência contra a mulher é uma realidade cotidiana no Brasil e na nossa cidade. Então, para que a gente possa debater sobre isso juntos, a pesquisa apontou que ao menos 1/3 dos brasileiros aceita total ou parcialmente ideias como que a mulher casada deve satisfazer o marido sexualmente independente da sua vontade, ou que casos de violência contra a mulher em casa devem ser resolvidos no âmbito da própria família. 1/3 da sociedade brasileira, segundo a pesquisa do IPEA, pensa dessa forma. Essa pesquisa revela algumas contradições. Por exemplo, 78% dos entrevistados concordam totalmente com a prisão de maridos que batem suas mulheres. Então, quando as pessoas têm que responder, você concorda com a punição criminal de um homem que bate na sua mulher ou em uma mulher? 78% dos brasileiros afirmam que sim. E 75% dos entrevistados, desse universo de entrevistados, então é algo proporcional, não é em números absolutos, evidentemente, discordam que faz parte da natureza masculina o ser violento. Então, esses dados aqui posso interpretar como dados, por enquanto, positivos, ou seja, a grande maioria da população afirma, quando perguntada, que a violência contra a mulher, isso em termos proporcionais, uma pesquisa, deve ter um tipo de punição, porque, lógico, e 75% também avalia, desse universo de entrevistados, que não é natural o homem ser violento, não é alguma coisa genética, é uma coisa cultural. Ok, essa informação é interessante. Mas, repare nesse caráter contraditório, vou continuar. Para 82% dos brasileiros, o que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. É aquela famosa expressão, briga de marido e mulher não se mexe a colher. É meio contraditório, repare. Não há uma violência física contra a mulher deve ser punida. Mas a grande maioria também afirma que o que acontece no âmbito da casa deve ser resolvido entre os integrantes da família. O que isso acaba revelando? No discurso, o brasileiro tende a condenar com veemência a violência física ou psicológica contra a mulher. Porém, existe uma dificuldade enorme de dissociar esta violência do conjunto de normas de uma sociedade machista. É como se fosse o seguinte: as pessoas, em sua maioria, condenam a violência contra a mulher, mas em sua maioria, elas não relacionam esta violência do dia a dia com o machismo, o patriarcalismo e um ordenamento cultural patriarcal. Então, lamentável a violência contra a mulher, mas não temos que debater direitos sexuais. Lamentável a violência contra a mulher, mas não temos que debater o direito reprodutivo. Lamentável a violência contra a mulher, mas não temos que debater se a mulher tem ou não domínio sobre o seu próprio corpo. Então, há um lamento inicial da violência.
um por favor das mulheres com relação aos homens. É uma luta de afirmação de plena dignidade, independente daquilo que o gênero masculino formula ou pensa. Mas tem outros dados que eu gostaria de compartilhar. Esse dado é dramático. Aqueles que estão ouvindo, eu, reivindicando a seriedade desse tema, passo a registrar um dado muito lamentável. Segundo os pesquisadores, a ideia de culpabilização da mulher pela violência sexual ficou evidente no estudo. A afirmação que confere o estupro a incapacidade de a mulher se comportar de forma adequada chega a 58% dos entrevistados. É como se fosse 60%, repito, querido Renatinho, e obrigado pela atenção. 60% dos entrevistados afirmam que o estupro tem como causa a falta de bom comportamento da mulher. É como se o homem não pudesse controlar o seu apetite sexual e que a mulher é que deve corrigir o seu hábito e as suas vestimentas para não ser estuprada. Essa é uma versão extremamente machista, uma violência pensar dessa forma. E é fundamental que a gente trabalhe pedagogicamente para enfrentar esse tipo de situação. Por isso que o nosso mandato, com os companheiros Paulo e Renatinho, propôs um projeto de lei instituindo nas escolas do município uma campanha permanente de combate ao machismo e a afirmação da igualdade de gênero. Porque preconceitos vão sendo interiorizados desde o primeiro momento de vida. Então, se a luta é pedagógica, ela passa pelo parlamento e passa pelas escolas. Porque é lamentável vitimizar um homem estuprador. É como se ele não tivesse opção. Diante de uma mulher com uma saia curta, o que fazer se não estuprar? Gente, isso é retrógrado. Isso é violento. Isso é inadmissível. Isso é absolutamente inadmissível. E isso que aqui é um discurso, na prática, isso que aqui é um discurso, na prática, é uma realidade que fere o corpo de muitas mulheres no país. Em 2013, o índice de estupro em Niterói, esta cidade, cresceu 250%. O que aqui é uma fala, o que aqui é um discurso, o que aqui é apenas um momento, mulheres sentem na pele essa violência reafirmada numa cultura, desde a Casa Grande e a senzala do Brasil colonial, extremamente machista, extremamente opressora. Nós precisamos de ações pedagógicas, de enfrentamento, de transformação desta realidade. E aí não adianta lamentar individualmente. Aquela mulher foi violentada. É evidente que esse lamento sobre determinados casos específicos, é óbvio que a gente lamenta, mas temos que enfrentar as raízes que geram essa violência sistêmica. E aí tem que combater o machismo. E aí tem que debater a liberdade da mulher. E aí tem que debater os direitos reprodutivos. E aí tem que debater a legalização do aborto. E aí tem que ter coragem de enfrentar e não fazer um debate que individualiza o problema. Porque o problema é estrutural, cultural e econômico. É fundamental enfrentar esse debate de frente. Também a imensa porcentagem, chega a 1/3, quase 40%, de pessoas que afirmam que no âmbito do casamento hétero, homem e mulher, 40% das pessoas afirmam que a mulher deve satisfazer o marido independente da sua vontade. Sabe o que isso é? Um estupro dentro de casa. Isso é um estupro no contexto do casamento. Não é porque existe um código do casamento que se dá licença ainda mais ao homem para o exercício do seu domínio, fazer com a mulher aquilo que deseja, porque isso é objetificar, coisificar, despersonalizar e desumanizar a mulher. Ela tem
afirmam que toda mulher sonha em se casar. É mulher que sonha em se casar, só mulher. E tem que se casar, outra forma de ser feliz. E 50% e 60% concordam que uma mulher só se sente realizada quando tem filhos. Parece ingênuo isso, não parece? Parece que essa frase não tem nada de mais. Poxa, Henrique, 64% afirmam que homens devem ser o cabeça do lar, que tem isso. 79% afirmam que toda mulher sonha em se casar, que tem isso. 60% concordam que uma mulher só se realiza quando tem filhos, o que tem isso. Parecem frases ingênuas. Mas atenção, aí está a ideia de que a mulher somente pode encontrar a plenitude em uma relação estável com o homem, ou que depende de um companheiro que a sustente, ou que deve ser recatada e não almejar a condição de ser solteira e plenamente independente. O que está por trás destas afirmações aparentemente ingênuas? O homem deve ser a cabeça do lar, praticamente toda mulher quer se casar e uma mulher só se realiza quando tem filhos. É que a felicidade plena da mulher parece ser condicionada a uma relação estável com o homem. Mais uma vez, a mulher não é vista na sua individualidade, mas como um condicionante, uma derivação do ser que lhe dá a felicidade. Que ser é esse? O homem. Tais formulações ingênuas compõem um quadro cultural machista que joga sangue sobre a terra, que gera uma realidade extremamente lamentável. Eu acredito que nós precisamos nos posicionar. Reivindico a aprovação do projeto de lei que institui a campanha permanente de combate ao machismo nas escolas. Reivindico a aprovação da emenda à lei orgânica, também proposta no nosso mandato, companheiros do PSOL, que já conta com mais de 7 assinaturas, que amplia a licença paternidade. E alguém pode perguntar o que tem a ver ampliar a licença paternidade com a luta contra o machismo. Evidente, porque do jeito que está hoje, parece que a responsabilidade de cuidar de uma criança é exclusivamente da mulher. Então a gente não quer reduzir a licença maternidade em hipótese alguma, mas a gente quer ampliar a licença paternidade e, segundo a Corte Europeia dos Direitos Humanos, ela afirma que deveria ser a mesma licença maternidade do que a licença paternidade, porque qualquer outra coisa é uma forma de sexismo. Mas a gente quer dar pelo menos o primeiro passo, que é a ampliação da licença paternidade para 30 dias. São apenas 2 projetos, mas para além destes projetos, nós precisamos lutar contra o machismo e contra toda forma de preconceito, toda forma de opressão que impõe uma violência simbólica e física todos os dias aos grupos mais vulnerabilizados e vitimizados na história desse país. São as mulheres, as matrizes indígenas, quilombolas, negros e negras, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais,